Bem-vindos ao Ambiente Legal nos estúdios da TV Êxito em São Paulo. Resíduos sólidos urbanos constituem uma das principais preocupações deste século XXI que se inicia. É um dos pontos mais importantes para a gestão da sustentabilidade em nossas cidades e a melhoria da qualidade de vida das nossas populações, uma vez que sempre estamos correndo o risco de nos atolarmos e atolarmos o nosso desenvolvimento em lixo. O lixo não é só aquele produzido no dia a dia das atividades domésticas. O lixo, em maior escala, é aquele que é produzido efetivamente no dia a dia das transformações que nós, seres humanos, impomos ao meio físico em que vivemos, as construções, em especial a construção civil e as atividades industriais. Para falarmos sobre esse importante tema, trouxemos hoje uma pessoa absolutamente a par dessa questão e em relação à qual eu sou até suspeito para falar, uma vez que somos amigos aí há mais de 2 décadas e companheiros de várias lutas e vários enfrentamentos em prol do direito ambiental e da legislação ambiental. Eu me refiro ao nosso convidado de hoje, Horácio Peralta, presidente da Associação Paulista das Empresas de Tratamento de Resíduos Sólidos de São Paulo e um dos grandes empresários e advogados na área do direito ambiental e da legislação e da gestão ambiental. Horácio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes da TV. Horácio, conte-me um pouco a respeito da questão dos resíduos sólidos urbanos. Como é que tem sido a sua experiência em relação a este tema, em especial com relação hoje à nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos? Bom, o primeiro passo é importante destacar que falta por parte do legislador infraconstitucional, não o IBAMA, não o CONAMA, mas os estados e os municípios, regulamentarem efetivamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305. Na prática, o que acontece é que os municípios até agora não apresentaram nenhum plano de gestão de resíduos, o que importa dizer que é necessário quantificar a produção diária de resíduos, quem são os geradores e o seu destino. Hoje nós vivemos um caos urbano em São Paulo com mais de 6.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos, notadamente os resíduos da construção civil, ou seja, aqueles provenientes de demolições, de construções, de reformas e escavação de prédios de subsolo, obras de terraplanagem em geral. Esses resíduos que deveriam seguir para locais previamente licenciados, identificados pelo Sistema Ambiental do Estado ou do município, acabam por esvair-se em locais ou logradouros fora do município de São Paulo ou na região metropolitana de São Paulo ou na Grande São Paulo, exportando poluentes e energia em desacordo com o que o legislador determina licenciamento ambiental ou locais especialmente protegidos para a recepção desse material. Então, hoje, em especial, nós temos uma quantidade enorme de vazadouros. Pela última conta da Petris, 108 vazadouros de resíduos da construção civil na região metropolitana de São Paulo, que envolvem 39 municípios. E esses resíduos, seja durante o dia, à tarde, em especial durante a noite, viajam e trafegam por São Paulo sem que o município ou o produtor saiba quem produz e quem está recebendo esse resíduo na calada da noite sem nenhum tipo de controle. O perigo de você encaminhar estes resíduos sem um controle ambiental pelo município ou pelo Estado é a qualidade do resíduo, que nem sempre ele é identificado pelo transportador e, por vezes, é maquiado pelo gerador, porque o resíduo hoje contaminado ou alterado, ele gera um custo para tratamento. Então, para se diminuir custo da atividade laboral ou da atividade industrial, por vezes, é mais interessante contratar um motorista, um caminhão, para transportá-los de noite, na madrugada ou a socapa, em qualquer local, entulhando e contaminando. Os famosos botaforas clandestinos. Os botaforas clandestinos que somam hoje 108 empreendimentos ou locais de descarte clandestinos em São Paulo. São 108 pontos onde se está efetivamente produzindo crime ambiental. Ou seja, não só pelo recebimento de resíduos sem controle, mas pelo risco de contaminação do próprio local. Não é isso, Horácio?
Por vezes, e é importante destacar isso, na trajetória ambiental de São Paulo, nós descobrimos, por força do recrudescimento da política nacional de meio ambiente, da legislação, nós descobrimos que o Estado de São Paulo, na década de 40, 50 e até 70, não possuía nenhum tipo de controle da produção de resíduos, fazendo com que parte da região metropolitana seja alterada, o seu solo seja alterado quimicamente. Então, no passado, nós tivemos produção industrial e o descarte da produção industrial, o rejeito da produção industrial, foi lançado em terrenos baldios, foi lançado em fundos de várzea, em locais que hoje a região metropolitana de São Paulo ocupa para grandes prédios, edificações, e aí constatamos o quê? Parte deste solo, alterado quimicamente, se escavado, transportado e disposto em outro local, contamina, polui, conspurca o resíduo hídrico desta outra localidade. Daí a necessidade de cada metro cúbico que é escavado, cada metro cúbico que é destruído em São Paulo, é preciso ter o controle do transporte e do destino. Esta é uma reivindicação da Petris. Felizmente, essa reivindicação foi recentemente acatada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado e Sinduscom, que em um convênio entre estas partes convidaram a Petris para que trouxesse os seus operadores e seus associados a começar a integrar esse sistema de cadastro eletrônico que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, junto com o Sinduscom e com a Petris, com o objetivo de identificar, rastrear da geração, o transporte e o destino, evitando que a gente tenha o incremento de poluição que mais tarde as futuras gerações vão ter que recuperar e reabilitar. Vamos esmiuçar um pouco mais isso daí. Quer dizer, é importante que o nosso telespectador observe o seguinte: toda construção civil, todo prédio que você vê ao andar pelas ruas de São Paulo, que está sendo construído, hoje em dia, a cada dia que passa, quanto mais se constrói para cima, mais se escava para baixo. Aquele solo, geralmente, ele está contaminado, principalmente porque as grandes construções hoje na cidade de São Paulo se realizam em cima de antigas áreas industriais, então uma contaminação bastante grande, né? Esse tipo de solo contaminado, você tem ideia, Horácio, do volume de contaminantes? Que tipos de contaminantes são mais frequentes? Sim, observando o perfil de São Paulo, principalmente perto das várzeas ou dos rios de São Paulo, nós temos uma grande quantidade de resíduos químicos oriundos do descarte industrial, notadamente nas várzeas do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, próximo ao Aricanduva, junto ao Baquirivu. Nós temos nessas grandes metrópoles, nessas cidades, uma contaminação expressiva pelo transbordamento do rio. Então, aquilo que no passado era despejado no rio, era lançado no rio, quando do transbordamento do rio, acaba sendo carreado para o leito sazonal superior. Portanto, quando a comunidade ocupa este leito, o que aconteceu com São Paulo, se desenvolveu no perfil ou ao longo do perfil dos rios Tietê, Pinheiros e Aricanduva, nós temos as edificações sendo realizadas no local que no passado, outrora, foi leito sazonal maior do transbordamento do rio. O tipo de poluente característico é aquele químico de produção industrial, esgoto urbano, em especial cádmio, zinco, arsênio, ferro, alumínio e manganês. Esses materiais ou esses elementos químicos presentes no esgoto ou no despejo ou por atividades antrópicas no passado desenvolvido, como pequenas galvanoplastias, pequenas metalurgias, borras oleosas, limpezas de postos de gasolinas que eram lançados nesses locais, hoje contaminados, precisam ser identificados e avaliados. E este solo extraído, retirado e lançado como terra natural, contamina não só o solo, torna impróprio a localidade, como afeta a saúde humana, seja pela volatização de metais, a volatização de elementos químicos, como a contaminação do subsolo. Então, hoje em São Paulo, escavar solo e subsolo sem a prévia avaliação ambiental pode incorrer não só na contaminação daquele local, quando se edificar uma garagem, quando se edificar uma construção, vai se encontrar este local contaminado e causando riscos como os edifícios de Barão de Mauá e outros prédios, ou como recentemente um shopping aqui na Zona Norte de São Paulo, que no passado, outrora, na várzea do Rio Tietê, foi um lixão clandestino. Então é importante
que o governo do estado, que o município de São Paulo e outros municípios estejam atentos para o seguinte detalhe: qualquer atividade de escavação, qualquer tipo de resíduo que seja decorrente da atividade humana, precisa principalmente ser avaliado, identificado, e o transporte tem que ser contingenciado de maneira que o transportador não seja pago ou não seja iludido como o solo natural e transporte um poluente de um local que ele está estabilizado para um local natural onde ele irá alterar. Então, esta é a rotina, é a prática de São Paulo. Agora, com este cadastro eletrônico, o transportador, o gerador e o destinatário precisam obrigatoriamente informar isso eletronicamente ao órgão ambiental. Facilita a ação do poder público, identificando se aquele solo ele é classificado como um solo alterado ou um solo natural. Claro que nós estamos falando para o ouvinte, para o espectador, observar que existe uma norma técnica, uma fundamentação técnica que qualifica o que é solo natural, o que é solo alterado e solo contaminado. Esta gradação técnica decorre de uma normatização e faz com que o operador, o escavador, o transportador sejam obrigados a cobrar de quem está produzindo a obra laudos de característica para dizer: este solo não é um resíduo perigoso, não é um resíduo contaminado, posso transportar para uma determinada localidade. Localidade esta que não pode ser qualquer local. Esses 108 empreendimentos que nós mencionamos anteriormente são empreendimentos que estão mascarados como atividade de terraplanagem ou nivelamento topográfico para a construção de galpões. Por trás de um galpão desse edificado nessa localidade, tem o solo contaminado. Tem um solo contaminado. É. Ou seja, quem deve pagar a conta é o gerador desse resíduo, que na verdade é a construtora. Né? A construtora e o empreendedor imobiliário. Né? Por outro lado, quem acaba também pagando a conta pelo depósito irregular e clandestino é o cidadão. Né? Ou seja, esse controle, então, que está sendo hoje urdido, né, ele é muito importante, mas ele ainda não é efetivo hoje. Né? Ele está sendo construído. Né? Como é que hoje o cidadão, Horácio, pode se defender, né, quando ele está de frente para uma deposição irregular de resíduo de construção civil? Bom, primeiro, se ele constatou que o local, ou na sua vizinhança, ou próximo, ou no local que seja próximo de uma várzea, de um córrego, de um rio, numa lagoa, em um espelho d'água que seja próximo à sua localidade, ele queira exercer aquilo que nós chamamos tutela jurisdicional do ambiente, basta comunicar isso a uma delegacia de polícia, basta ligar para a Secretaria de Meio Ambiente local ou ligar para a CETESB, que é a nossa agência ambiental do Estado de São Paulo. Essas autoridades, sendo concitadas, têm o poder, dever de investigar a origem do material, sua composição natural ou alterada e se o local onde está sendo depositado está licenciado ambientalmente, se segue o rito da legislação para controle de entrada do material, sua origem, rastreabilidade da sua origem, efetivamente o espalhamento e a compactação adequada. Um detalhe importante, abrindo um parênteses sobre esse tema, a maioria dos vazadouros clandestinos estão situados próximo à rodovia Castelo Branco, a Raposo Tavares, e é muito comum passar ao longo da estrada e observar parte desses morros ou dessas áreas sendo desbarrancada ou já em desbarrancamento por conta do período de chuvas que estamos vivendo agora. Então o lançamento é clandestino, o lançamento é a esmo, sem nenhum tipo de controle de estabilidade. Então nós estamos tirando terra contaminada, lançando para um local sem nenhum tipo de controle e critério técnico. A obra de terraplanagem é uma obra de engenharia. Pressupõe-se que o operador deste local saiba a origem, porque amanhã o camarada que colocar um empreendimento neste local poderá não só estar edificando uma obra que será embargada futuramente, ou a área será bloqueada judicialmente, como estará expondo os funcionários ou os moradores a riscos. Vide o caso de Barão de Mauá, onde foi constatado lá na região de Mauá resíduo contaminado industrial de uma indústria de amortecedores que se situa próxima da localidade, que depositou o resíduo, areias fenólicas e resíduo industrial contaminado, que volatilizou gás e metais pesados, matando uma pessoa que estava fazendo uma limpeza numa caixa subterrânea e contaminando e colocando em risco toda a coletividade que ocupava 4 ou 5 torres do local.
inúmeros apartamentos, um prejuízo enorme e risco de vida, risco em jogo. Como é que você vê hoje, então, essa integração, né, entre prefeitura, né, município e Estado no controle dessa atividade? Porque as nossas obras, elas são licenciadas pela autoridade local, que é a prefeitura, né, com exceção das grandes obras públicas e tal, mas é a prefeitura que licencia o grosso das obras civis dentro de uma cidade, né? Mas não controla, né, ou quase não tem instrumentos para controle ambiental efetivo dos resíduos gerados nessa obra. Por outro lado, o Estado tem aberto mão desse tipo de controle, ainda mais o Estado de São Paulo, que gerou lá uma resolução, né, de número 56, né, que estabelece lá praticamente uma dispensa de licença ambiental para obras de terraplanagem, de adequação de topográfica de solo. Ou seja, a intenção era permitir que só terra fosse, mas nós sabemos que não vai só terra, né, pelo contrário, está indo todo esse resíduo, né? Como é que você vê a possibilidade dessa integração? Você acha que este resíduo online vai permitir esse casamento entre a gestão da cidade, casar o alvará da construção com a disposição adequada dos resíduos provenientes dessa construção? Você tocou numa expressão importantíssima, casar o alvará com a atividade ou com a obra. É preciso que, independente desse cadastro técnico e eletrônico que o Estado está promovendo em função desta lacuna da legislação de São Paulo, a Resolução 56, é importante que a obra, pela municipalidade, pelo local, só tenha o alvará se ela estiver vinculando qual que é a origem do material, o volume e o destino. O alvará só tem eficácia, só tem validade e será definitivo se for comprovado na rastreabilidade provada pelo operador. Escavei, transportei, dispus em local previamente licenciado em acordo com a legislação ambiental. E é importante que a CETESB também e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado retirem imediatamente essa resolução que facilitam, que permitem o fraudar, o ato omissivo do operador, porque o resíduo está contaminado, o resíduo está alterado, ele omite isso da autoridade ambiental. Então, o alvará municipal para construção e escavação, ele deve prever necessariamente, primeiro, o volume, segundo, a análise e qualidade do solo, sabe-se se é contaminado ou não é contaminado. Terceiro, o local de disposição. A municipalidade pode fazer isso imediatamente. Parece que é isso que o IBAMA está pretendendo fazer ao estabelecer o cadastramento das entidades que geram resíduo, né? Veio em bom momento a nova instrução normativa do IBAMA, a número 13 de janeiro e a número 13 de dezembro de 2012 e a número 1 de janeiro de 2013, criando ou aperfeiçoando o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Neste cadastro, que já existia, foi regulamentada a figura da lista de resíduos, ou seja, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que outrora editava quais eram os tipos ou a tipologia de resíduos, foi agora substituída pela instrução técnica do IBAMA, que qualifica toda e qualquer substância ou resíduo líquido, gasoso ou sólido proveniente da atividade humana que gere ou possa gerar desconformidade ambiental. Então agora, pela nossa interpretação legal, todo dia 31 de março, qualquer personalidade jurídica de direito público ou privado que gere, transporte, destine, colete resíduos, tem que informar a autoridade federal qual é o volume e qual é o transportador e a origem. Claro que tudo isso só tem valor se complementado pela implementação do direito pela prefeitura, pela tutela jurisdicional da prefeitura. Quero saber qual é a obra, qual é a origem, qual é o volume e qualidade, porque sabe-se e é possível maquiar ou fraudar esta informação para o IBAMA. É possível. É possível dizer que tinha 100 mil toneladas de resíduo e dizer que tinha uma. E ninguém vai controlar. E ninguém consegue controlar. O IBAMA é uma instituição a nível nacional. Então é importante que o Estado ou o município se subrogue da tutela e exerça essa fiscalização suplementar do IBAMA. Então, ao meu ver, eu acho que as esferas municipal e estadual precisam conversar, o alvará deve ser vinculante, qualquer obra, seja ela de escavação de 1 metro cúbico ou a 1 milhão de metros cúbicos, tem que prever
qual é a origem, o volume, a qualidade e o destino. Acho que com isso, né, nós tivemos uma aula hoje sobre o conflito existente entre as esferas, né, de controle da poluição, com referência a esta questão muito importante, ainda mais face ao boom imobiliário que temos hoje no Brasil, né, que é a geração dos resíduos sólidos urbanos provenientes da construção civil e a contaminação do nosso solo. Muito obrigado por sua presença, Horácio. E, aliás, é contínua, porque é um apoiador do nosso programa, né? E parceiro de muitos anos. Vimos até com a mesma roupa, como vocês podem ter observado. E muito obrigado, e foi um prazer aqui entrevistar você no Ambiente Legal, Horácio. Eu que agradeço, Fernando, agradeço a todos da TV Êxito e aos telespectadores e ouvintes. Obrigado a você que nos assistiu neste programa.